Era o final do mês de junho, durante uma noite de geada forte, e enquanto todos já dormiam naquela pensão, dois vultos sinistros caminhavam cuidadosamente para não fazer barulho, e seus olhares estavam atentos nos números de cada aposento. Aqueles homens eram jagunços contratados por um rico empresário do café, que queria vingar a morte do pai dele, acontecida dentro de um presídio após ser preso acusado de praticar roubos a bancos e falsa identidade em vários estados brasileiros. Os agentes da SEI receberam uma denúncia anônima, enquanto seguia vários meses de investigação, e chegaram até o endereço daquele falsário na cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. A agente Iris, liderando um grupo de agentes e mais uma vez contando com a importantíssima ajuda do seu amigo lobisomem, invadiram a residência daquele chefe de quadrilha, que estava fortemente vigiada por homens armados, e depois de uma troca de tiros entre os bandidos e a polícia, Iris chegou até o falsário e o prendeu. Algum tempo depois, um filho bastardo daquele homem queria vingança contra a mulher que levou o pai para a prisão. Na semana que antecedia aquela noite gelada, o escritório da SEI na capital paranaense enviou o agente Iris para investigar, descobrir e prender os responsáveis por um esquema milionário que praticava a venda clandestina da carne de animais daquela região. Aquela quadrilha também praticava roubos a muitas cabeças de gado nas fazendas de pequenas cidades e os levava para abater em matadouros também clandestinos, os quais Iris foi incumbida de descobrir a localização de cada um deles. Depois de muitos dias procurando na área rural, foi o amigo da Iris quem chegou primeiro no local aonde funcionava um matadouro clandestino. Coincidentemente, ele viu de longe alguns urubus sobrevoando uma região e, ao aproximar-se para averiguar, constatou que naquele lugar, escondido no meio da mata, por onde chegava durante 1 hora ou mais através de uma estradinha cheia de buracos que dificultava a aproximação usando um carro. O agente da Polícia Federal chegou no matadouro e apresentou-se como um representante de um frigorífico interessado em comercializar o produto que era fornecido por eles. Mas, desconfiando que ele estava mentindo, o encarregado do serviço mandou prender o agente num alçapão subterrâneo. Durante o anoitecer daquele dia, alguns homens chegaram perto da cela subterrânea, e entre eles estava também o responsável por aquele serviço sujo. E pela conversa que tiveram, e que foi ouvida pelo prisioneiro, não faziam bons planos para o agente. Mas se aqueles homens soubessem o que estava para acontecer ali, eles não teriam esperado tanto tempo para tentarem dar cabo no prisioneiro. Por alguns minutos, os bandidos se afastaram, enquanto a lua cheia subia no céu, por cima das árvores. Enquanto conversavam sobre aquele estranho e tramavam sumirem com ele, o encarregado do local lembrou-se de dizer que encontrou um revólver na posse do prisioneiro no momento que o prenderam. Depois, eles saíram para revistar o veículo com o qual o agente chegou até aquele lugar. E escondida embaixo do banco, encontraram uma fotografia daquele homem ao lado de uma agente da Polícia Federal. Não foi difícil saber, pois ela usava roupa com o distintivo da polícia. Rapidamente, aqueles bandidos voltaram até o alçapão e, depois de abrirem a porta, disseram para o prisioneiro sair. Esperaram durante alguns segundos, mas o homem não apareceu. Estava muito escuro dentro daquela cela improvisada e aqueles homens não conseguiam ver onde o prisioneiro estava. Sem paciência de esperar,
O encarregado gritou: "Saia logo, maldito! Ou prefere que eu entre aí e te arraste pelos cabelos?" O silêncio naquele lugar fedido e escuro era perturbador. O encarregado irritado mandou 2 homens entrarem naquele alçapão para pegarem o prisioneiro. Em poucos segundos, aqueles que ficaram lá fora, parados diante da porta, ouviram gritos e barulho de uma pancadaria, seguidos de um uivo que os deixou perdidos em seus pensamentos. Eles não sabiam o que estava acontecendo lá dentro e pensavam se havia um boi bravo preso também naquele lugar nojento. De repente, um dos bandidos que entrou em busca do prisioneiro deu um tiro. Não muito longe dali, Iris seguia montada num cavalo e ela, naquele instante, estava preocupada com o sumiço do amigo, pois naquele horário ele já deveria ter voltado. Afinal, foi isso que combinaram. Como ele não apareceu, ela alugou o cavalo de um homem que estava num bar e, em seguida, cavalgou na direção que o outro agente foi com o carro dele. O estalido do tiro foi ouvido pela Iris, que, sem perder tempo, saiu em disparada e foi para o rumo de onde chegou o estalo do revólver. O cavalo era ligeiro e a sua montadora, uma ágil amazona. Do alto de uma colina, Iris avistou a movimentação de pessoas ao redor de um barracão e ficou desconfiada que o tiro veio daquele lugar. Descendo por uma pequena trilha, Iris parou o cavalo a uma distância de onde não podia ser vista e seguiu a pé, tomando cuidado para não fazer barulho, até chegar bem próximo daqueles homens. E conseguiu ver que eles estavam armados. Ela esperou durante alguns minutos para tentar entender o que estava acontecendo ali. Afinal, ela não podia fazer nada até certificar-se sobre o que estava ocorrendo naquele lugar. Iris não demorou para entender que aqueles homens prenderam um amigo dela num alçapão. Ela viu alguns daqueles sujeitos entrando no local e em seguida saírem caminhando de costas enquanto atiravam dentro daquele cômodo. Depois de ouvir o uivo do lobisomem e ver o desespero dos homens que saíram correndo, Iris atirou contra um lampião que estava pendurado no varal e, quebrando-o, deixou aquele lugar sem luz. E os raios da lua ainda não haviam chegado até aqueles homens que estavam atrás de um galpão. Ao verem o lampião ser quebrado por um tiro, os bandidos tentaram sair correndo e, desorientados, foram um a um sendo pegos pelo lobisomem que já estava lá fora, para o desespero de todos. Houve muita correria, gritos e tiros, enquanto eram todos vencidos por aquele ser desconhecido para eles. O encarregado passou correndo perto da Iris e ela deu-lhe um tapa na orelha que o fez bater a cabeça no tronco de uma árvore. Em poucos minutos, todos os bandidos foram vencidos pelos agentes e depois ficaram trancados no alçapão até o amanhecer, quando a polícia foi buscá-los. Ao chegarem na pensão, Iris e seu amigo estavam exaustos e, antes de deitarem, e como sempre faziam, eles trocaram de quartos. Iris ficou com o quarto do amigo, enquanto ele ficou com o dela. Na calada da noite, 2 homens caminhavam pelo corredor procurando o quarto da Iris e tinham ordens para tirá-la de circulação. Ao chegarem diante do quarto, onde ela deveria estar, eles arrombaram a porta e entraram atirando contra a cama. Eles estavam tão apressados que nem perceberam que a cama estava vazia. O agente especial que ficou naquele quarto, na sua forma animal, estava olhando para a lua cheia através da janela. Quando aqueles jagunços notaram a presença daquela fera, nem tiveram tempo de se defenderem, pois o lobisomem
pulou em cima deles e os lançou contra a parede do outro lado do corredor. Iris ouviu o barulho e veio correndo, e apontando a arma para os bandidos, deu-lhes voz de prisão. Depois de algemá-los, ela os interrogou, e eles disseram que o mandante esperava por eles numa rua atrás da pensão, e o homem estava dentro de uma caminhonete. Iris subiu no telhado daquela pousada e, passando por cima da casa vizinha, chegou na outra rua. Ela aproximou-se da caminhonete e bateu com o cano da sua arma no vidro da janela do veículo. Ao reconhecê-la, o homem tentou ligar o carro e fugir, mas com muita agilidade, Iris quebrou o vidro usando a coronha do revólver e, depois de arrancar o bandido de dentro do carro, lançou ele no chão. O homem chorava de medo e pedia misericórdia para ela não matá-lo. E assim, os dois agentes fizeram uma nova prisão na mesma noite.